Medicamentos fazem parte da rotina de qualquer ser humano, mas você já parou para pensar se está usando corretamente os remédios de que necessita? E este é o tema da nossa entrevista de hoje. A Fevale vai realizar, em maio, o Dia do Uso Racional de Medicamentos. Por isso nós recebemos a coordenadora, a professora Magda. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Professora, para explicar para a comunidade o que é esse evento, por que ele vai ser realizado? Esse evento ele é promovido pelo projeto de extensão da Universidade de Atenção Farmacêutica na Comunidade, em apoio com o Instituto de Ciências da Saúde, né? E ele visa, como diz o nome, promover o uso racional de medicamentos. O nosso público-alvo é a população em geral, a população que frequenta o campus, principalmente o campus 2, onde vai ser realizado o evento. E a gente vai prestar informações gerais sobre medicamentos, desde armazenamento correto, o que eu faço se eu tiver uma reação adversa. A gente vai focar um pouquinho também nas plantas medicinais, que muitas vezes são utilizadas de forma errada, substituindo o medicamento. Então a gente vai ver como se prepara, conserva. Então o propósito do evento é prestar informações para a comunidade. E isso vai ser feito em forma de oficinas, com ministrantes, são vários ministrantes. Na verdade, os professores que vão atuar nesse evento são os professores que estão envolvidos no projeto de extensão. Então, são 5 professores farmacêuticos, né, do nosso curso de farmácia aqui da universidade, que vão fazer atividades variadas com auxílio dos acadêmicos de farmácia. Então, as atividades acontecem das 10 da manhã às 8 da noite, né, com um pequeno intervalinho ao meio-dia. Na rua coberta. Isso, na rua coberta. As pessoas não precisam fazer a inscrição, elas podem só Não, chegar. elas chegam e a gente vai estar ali disponível o tempo todo, então, para dar informações, folders, conversas, vai passar vídeos interessantes. Então, e o evento é gratuito? Exatamente, é só chegar ali com a gente, conversar, que a gente vai estar esperando a população para atendê-la. Professora, então retomando esse tema, quais são os principais erros que as pessoas cometem, né, com o uso de medicamentos? Eu acho que o primeiro erro começa com o armazenamento inadequado. A gente tem muita gente que guarda medicamento, por exemplo, no banheiro. A gente sabe que não é o lugar mais adequado pela questão da umidade. Então, o erro começa às vezes antes da administração, né? E um outro erro é a questão da automedicação por indicação do vizinho, do pai, do tio, né? Às vezes eu tenho um sintoma muito parecido com uma outra pessoa, mas que a doença não é a mesma. Então a gente sempre orienta, quando tem alguma coisa diferente, procure o seu médico, né? Que ele vai lhe prescrever e aí o farmacêutico vai conseguir orientar da melhor forma possível. Mas quem prescreve é o médico. Qual é o local ideal, a temperatura ideal, né, e o modo de armazenar o medicamento? O medicamento ele tem que ser armazenado abrigado da luz, da umidade, então a gente orienta num pote plástico, numa caixinha, preferencialmente num armário que não seja na cozinha ou no banheiro e naquelas locais onde há criança em casa, que esse medicamento fique longe do acesso da criança, preferencialmente num armário um pouco mais alto, né? Para evitar problemas de intoxicação, enfim, que a gente sabe que acontece bastante. E no banheiro seria por causa da umidade, que não pode ser da guardado. umidade do calor, né? O banheiro é um local que tem muita variação de temperatura também, em função, principalmente no nosso clima, que a gente toma banho quente, aí umedece, esfria, então não é o lugar, é o pior lugar para guardar um medicamento. E quanto aos vencimentos do medicamento, né? Porque algumas pessoas às vezes não acreditam muito, como em alimentos, né? Venceu só 1 mês, 2, eu acho que não vai fazer mal. Na verdade, o vencimento do medicamento ele está relacionado à sua qualidade. A partir do momento que eu uso um medicamento vencido, eu posso ter vários problemas em relação a isso. Primeiro, ele pode não fazer o efeito esperado, porque a substância que é ativa já não vai estar fazendo todo o efeito, e eu posso ter problemas de intoxicação e contaminação, porque a partir do momento que ele venceu, às vezes também vence o conservante que está ali dentro, e aí pode ter proliferação bacteriana, e aí a pessoa pode, inclusive, adquirir uma infecção, né? E além disso, se a pessoa tiver qualquer problema com o uso de um medicamento vencido, a indústria responsável pela fabricação daquele medicamento não se responsabiliza mais, porque ela se responsabiliza até o momento do vencimento dele. Não tem nem como cobrar. Não tem nem como cobrar. Pode ser que o problema não seja nem em função de estar vencido. Pode ser mesmo um problema do medicamento, mas ela não tem como cobrar isso.
E também nesse dia do evento vai ser orientado quanto à prescrição médica no uso de plantas medicinais, como você falou. Quais são as principais orientações nesse sentido? A gente vai orientar, então, as principais indicações, né, que a população que a gente atende pergunta muito, para que serve determinado chá, né, e as formas de preparo adequadas. Né, eu devo ferver, não devo ferver, como é que eu armazeno, como é que eu identifico, porque a gente tem plantas muito parecidas. Né? Então, as pessoas muitas vezes cultivam nas suas casas essas plantas medicinais, então a gente vai procurar orientá-las de como usar. Se elas cultivam, se elas usam, mas de como usar da forma mais correta possível. Tá certo, professora. Então, fica o convite para toda a comunidade, né, no dia 28, das 10 da manhã às 8 da noite, aqui na Rua Coberta. Isso. Para participar. Só rapidamente, assim, o que tu diria para as pessoas? Por que é importante ter esse conhecimento e participar de um evento como esse? O medicamento, ele é uma ferramenta importante na terapêutica, desde que seja utilizado corretamente. Então, esse evento ele vai procurar orientar as pessoas de como fazer o melhor uso possível desse instrumento importante na terapêutica. E lembrando que as pessoas não precisam ficar todo esse período, né? Elas podem vir ficar só de manhã. Exato, elas podem vir, ficar meia hora, conversar, esclarecer suas dúvidas. A gente até orienta, se tiver alguma dúvida específica, alguma coisa de medicamento que tem em casa, traga junto que a gente vai conversar. É bem livre, assim. Se a pessoa tiver interesse em ficar a manhã toda, ela fica. Se ela tiver tempo de ficar meia hora, é bem em relação ao tempo que a pessoa tiver disponível mesmo. Certo, Magda. Muito obrigada pela tua participação aqui, pela entrevista. Muito obrigada. Boa noite.